Toda jornada de sucessão começa com uma escolha: seguir os passos de quem veio antes ou traçar um próprio caminho. Meu nome é Raquel Gouveia e esse é o BF Talks. Sejam muito bem-vindos. Sou advogada, sócia do escritório Gouveia Franco Advocacia, especializada em direito empresarial e sucessório. Mas antes de tudo isso, eu sou filha e também sou sucessora. Meus pais construíram empresas nos setores de alimentação e turismo. Cresci vendo o esforço, a dedicação e os desafios de empreender. Como muitos de vocês, eu estava diante de um legado familiar. Mas diferente do que muitos esperam de um sucessor, escolhi não assumir os negócios da família. Não por falta de amor ou respeito pelo que foi construído, mas porque percebi que tanto a empresa não estava preparada para me receber, quanto eu tinha outro chamado profissional. Mas, como de um limão sempre fazemos uma limonada, essas experiências pessoais me levaram a um propósito: ajudar outras famílias empresárias a fazerem o que faltou na minha. E é por isso que eu estou aqui, porque entendo de ambos os lados os desafios, as oportunidades que você, sucessor, está enfrentando. Sei o que é olhar para um legado familiar e precisar tomar decisões que definirão não apenas o seu futuro, mas o de muitas pessoas. Neste BF Talks, vou compartilhar com você o que aprendi tanto na minha jornada pessoal quanto na profissional, orientando dezenas de famílias empresárias. Vamos falar sobre como preparar a empresa, a família e, principalmente, você, para esse momento crucial. Toda grande empresa familiar começou com um sonho, mas você quer saber onde está a verdadeira grandeza? Está em conseguir fazer com que esse sonho atravesse gerações. E isso só acontece quando há preparo de todos os lados. Comece aprendendo que sucesso não é um título herdado. Precisa ser conquistado e conquistado todos os dias. Mas está aí a essência de um empreendedor. Você precisa pular sem colete salva-vidas e aprender a nadar. Você sabia que 70% das empresas familiares não chegam à segunda geração? E apenas 5% alcançam a terceira? Acredite em mim, não é por falta de talento de sucessores, é por falta de preparo, tanto da empresa quanto do sucessor. Vamos começar entendendo um conceito fundamental. Repita comigo: uma empresa familiar não é apenas um negócio. É o ponto de encontro entre dois sistemas extremamente complexos: a família, movida por emoções e laços afetivos, e a empresa, guiada por resultados e estratégias. E é aí que esses sistemas se confundem. É que surgem os conflitos com o avanço das gerações, principalmente após o falecimento dos fundadores e de gestores com perfil empreendedor. A liderança do Mapim passou a familiares sem o devido preparo para os desafios de um mercado competitivo em transformação. A disputa entre herdeiros sobre o comando e direção da empresa, aliadas à falta de um planejamento sucessório adequado, levaram a conflitos, decisões pouco estratégicas e descuido com a inovação. Outro grande exemplo é a Varig, o exemplo de sucessão que não devemos seguir. A Varig foi fundada em 1927 em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, pelo empresário alemão Otto. Ao longo do século XX, consolidou-se como a principal companhia aérea do Brasil, tornando-se um símbolo nacional de excelência em aviação. A empresa chegou a operar voos para mais de 50 destinos internacionais, em
4 continentes, contando com cerca de 20 mil funcionários. Com o falecimento de Otto em 1966, a gestão da empresa passou para os seus sucessores e membros do conselho de administração, sendo fortemente influenciada pela Fundação Rubem Berta, instituição criada pelo próprio fundador para deter o controle da empresa. Estruturas de controle. A Fundação Rubem Berta tornou-se o centro do poder de decisão e da propriedade da companhia, passando a ter papel fundamental na empresa após a morte do fundador. Os principais problemas estavam aí, na sucessão. Gestão coletiva e a falta de liderança clara. A ausência de uma figura de autoridade reconhecida dificultou a tomada ágil de decisões. Disputas internas na Fundação Rubem Berta bloqueavam decisões fundamentais para a modernização da empresa, gerando impasses constantes e atrasos em adaptações essenciais. Muitos cargos-chave continuaram ocupados por pessoas do circuito pessoal, familiar ou antigos funcionários, ao invés de gestores tecnicamente qualificados, levando por fim a perda de competitividade. O setor aéreo, por sua vez, foi desregulamentado nos anos 90, aumentando a concorrência. A Varig manteve a estrutura de custos elevada, frota antiga e pouca flexibilidade para inovar frente às low costs. A Varig acumulou dívidas estimadas em 3 bilhões de dólares, tentativas de reerguimento que não resolveram os problemas centrais. Falta de planejamento sucessório. O comando passava de modo simbólico e político, sem avaliações técnicas dos sucessores, nem preparação para o futuro do setor. Mudanças frequentes na presidência entre 1990 e 2006 levaram a Varig a ter 7 presidentes diferentes. Dados importantes. Dívida estimada em 1,2 bilhões de dólares, mercado internacional em crise pós o 11 de setembro, a Varig então perde linhas e receitas. Em 2005, a dívida chega a 3 bilhões. Em 2006, entra em processo de recuperação judicial e tem operações desmembradas, consequências, encerramento das operações. A Varig deixou de operar oficialmente em agosto de 2006, tornando-se um exemplo de empresa de porte internacional que desapareceu por má gestão sucessória e financeira. Governança corporativa clara e separação entre os papéis familiares e empresariais poderiam ter evitado o colapso da gloriosa Varig e também podem evitar o seu. O primeiro passo para preparar a sua empresa para a sucessão é estabelecer estruturas de governança. Não é burocracia, é sobrevivência. Conselho de família, conselho de administração e acordo de sócios são os 3 pilares fundamentais. O conselho de família é o fórum onde vocês, enquanto família, discutem valores, expectativas e o relacionamento com a empresa. É onde o sucessor começa a entender o seu papel no legado familiar. Já o conselho de administração traz a visão estratégica e profissional. Aqui está um segredo que poucos advogados revelam. Inclua conselheiros externos. Eles trazem imparcialidade e novas perspectivas que são cruciais durante a transição. O terceiro pilar é o acordo de sócios. Este documento vai muito além do jurídico. É um mapa para o futuro. Ele deve prever regras claras para a entrada e saída de sócios, distribuição de lucros e, principalmente, o processo sucessório. Vou compartilhar um caso real que acompanhei. Uma indústria familiar do setor têxtil estava na 2ª geração, com 3 irmãos no comando. Quando começamos a preparar a entrada da 3ª geração, descobrimos que não havia critérios claros para quem poderia entrar na empresa. Criamos então um programa de desenvolvimento de sucessores, com regras objetivas. Formação acadêmica mínima, experiência externa obrigatória e avaliação por comitê independente. O resultado? Dos 7 primos da 3ª geração, 3 entraram na empresa por mérito, não apenas por sobrenome. Isso me leva a um ponto crucial para você, sucessor. Meritocracia não é inimiga da sucessão familiar. Pelo contrário, quando você conquista seu espaço por competência e ganha o respeito dos colaboradores, fortalece a empresa.
Outro elemento fundamental é a profissionalização da gestão. Isso significa implementar processos claros, indicadores de desempenho e uma cultura de prestação de contas, independente do sobrenome de quem ocupa o cargo. Vamos falar sobre um tema delicado, mas necessário: a separação entre o patrimônio familiar e empresarial. Quantas empresas já vi quebrarem porque o caixa da empresa era tratado como extensão de conta pessoal da família, principalmente em se tratando de empresas de pequeno e médio porte. O caso da empresa Votorantim é exemplar nesse sentido. Uma das maiores holdings familiares do Brasil, com mais de 100 anos, implementou estruturas claras de governança que separaram a gestão do patrimônio familiar dos negócios. Resultado? Está na 4ª geração e continua forte. Agora, vamos ao ponto que mais impacta você, sucessor: a criação de um plano de desenvolvimento individual. A empresa precisa investir na sua formação, não apenas técnica, mas comportamental. Antes de assumir qualquer posição de liderança na empresa familiar, tenha experiências profissionais externas ou passe por distintas áreas da empresa. Isso vai te dar perspectiva, autonomia e credibilidade quando chegar a sua hora. Outro elemento crucial é o timing da sucessão. Não existe idade ideal, mas existem momentos ideais. A transição deve ser gradual, planejada e principalmente em vida. Sucessões após falecimento tendem a ser muito mais traumáticas e arriscadas. Outros fatores externos também pesam, como a mudança econômica e de consumo, mas a falta de uma liderança empresarial forte e de um processo sucessório claro acelera a decadência. Resultado? A Mapim, lembra que eu falei dela lá atrás? Entrou em crise nos anos 80 a 90. Pediu concordata, foi à falência e encerrou suas atividades, deixando uma marca de como o despreparo sucessório pode afundar empresas familiares. Agora, um outro bom exemplo é o da Rede Globo. A sucessão de Roberto Marinho para seus filhos foi planejada e executada enquanto ele ainda estava no comando, permitindo uma transição mais suave do que vemos em muitas outras empresas familiares. Por fim, sucessor, quero falar sobre algo que raramente é discutido: a preparação emocional da empresa. Os colaboradores precisam confiar em você, sucessor, e isso não acontece da noite para o dia. A resposta? Programa de integração, onde você, sucessor, passa por diferentes áreas da empresa, conhece a operação do chão de fábrica à diretoria. Isso demonstra humildade e compromisso, valores essenciais para quem quer liderar. Resumindo o que vimos neste módulo: preparar a empresa para receber o sucessor envolve estruturas de governança, profissionalização da gestão, separação patrimonial, plano de desenvolvimento e timing adequado. No próximo módulo, vamos falar sobre como preparar a família para entregar o sucessor à empresa, um processo igualmente desafiador e fundamental para o sucesso da transição na empresa familiar. Lembre-se, você não está apenas herdando um negócio, está recebendo a oportunidade de transformar e perpetuar um legado. E com a preparação adequada, tanto sua quanto da empresa, as chances de sucesso só aumentam exponencialmente. Nos vemos no próximo encontro.